nosso primeiro dia ontem, nós vamos dar mais um passo, né? Vamos progredindo no nosso caminho. Hoje conheceremos, essa terceira reflexão, a história do rei Davi, a sua vocação, seu chamado, a sua eleição. E com isso nós entramos propriamente dentro do tema da nossa Semana da Lécio Divina, né? O padre David dizia ontem que antes era necessário conhecer estes outros personagens importantes e que iriam nos introduzir na figura do rei Davi. Então já fomos introduzidos. E me chamou a atenção na reflexão de ontem, tarde, não é? O comportamento de Saul, a sua conduta, né? O seu modo, o modo com o qual ele procedia diante de Deus e também diante do profeta Samuel, as suas ações, né? Porque uma leitura mais genérica, como dizia o padre David agora há pouco, uma leitura mais genérica e mais rápida faz a gente perder estes pormenores, não é? E quando se faz a leitura atenta, não é? Sem pressa, se consegue identificar estes pormenores, não é? E eu observei muito a atitude dele, as ações dele, a forma como ele procedia, não é? E essa leitura mais genérica do texto pode, né, Padre David, nos fazer pensar que Deus de fato foi meio duro com ele. Parece que a forma como o texto está organizada, e nessa leitura mais genérica, faz a gente entender assim, puxa, mas este homem foi um pouco talvez injustiçado. É somente quando a gente faz a leitura de forma mais atenciosa, sem pressa, que nós conseguimos identificar aquelas mazelas que estão na sua conduta e que o impediram, vamos dizer assim, de acessar, não é, a graça de Deus que veio a ele através do reinado. Então, esta leitura atenta me fez perceber o quão cheio de defeitos de caráter, vamos dizer assim, não é, ele era. A leitura logo inicial que fiz não consegui identificar, porém depois percebi a mentira, a presunção, né? Um homem presunçoso, cheio de ira e de cólera, como nós vimos, orgulhoso, não é? Cheio de orgulho, obstinado também, não é? A pessoa obstinada é aquela que não é capaz de abrir mão das suas ideias, das suas convicções, obstinado no seu pecado, na sua forma de pensar, e ele segue obstinado, ninguém para ele, né? Então, também percebi esta atitude um tanto quanto imatura, né? Então, eu contemplei um pouco a humanidade, né, de Saul. E Saul diz muito sobre mim, né? O padre David falou da questão, né, política, fez um paralelo, né, porque se tratava de um rei, de um governante, não havia como fugir disso. Mas eu trago mesmo para a minha vida pessoal, né? Ele diz muito sobre mim também. Pode ser que ele não me defina por completo, né? Pode ser que eu não seja só isso, né? Mas certamente há algo dele em mim também. Todos nós, alguma vez, já fomos obstinados, orgulhosos, cheios de cólera, de ira, já fomos presunçosos e até arrogantes. Então, às vezes podemos pensar que Deus nos rejeita, e é o título da leitura, né? Deus rejeita Saul. Às vezes podemos pensar que Deus nos rejeita, mas na verdade é a nossa obstinação por nós mesmos, por nossas próprias ideias, que acaba ofuscando, não é, a presença de Deus da minha vida. Então, pode ser que eu acabe não encontrando a sua presença na minha própria vida, porque encontro sempre a mim mesmo. A cada lugar que vou, ali estou eu, obstinado. Então, eu pensei nisso. Obrigado pela partilha, muito boa, que focou, de fato, o aspecto mais importante da leitura de ontem. E como nós falamos, vimos um pouco da história do profeta Samuel, um pouco da história do rei Saul, que são duas figuras importantíssimas na história de Davi. Então não tinha como começar a falar de Davi sem conhecer um pouco dessas figuras. E agora nós vamos começar mesmo a conhecer Davi, o rei Davi,
que antes de ser rei era um pastor. E conhecer essa figura é muito importante, porque, como nós falamos ontem, Davi é a personagem mais citada no Novo Testamento, e o próprio Jesus é chamado de filho de Davi. Então, o que significa que Jesus é o filho de Davi? Nós podemos entendê-lo só conhecendo mesmo Davi. Quem era Davi? Quem foi Davi? Em que sentido Jesus é filho de Davi? O que é que nós enxergamos a respeito de Jesus olhando para Davi? E Davi, além disso, é uma personagem que na Bíblia, por 2 vezes, é apresentada como homem segundo o coração de Deus. Homem segundo o coração de Deus, que é também o título que eu escolhi para esta semana. É Davi, homem segundo o coração de Deus. Se você quiser, eu quero ser homem segundo o coração de Deus, eu vou ter que olhar para Davi. E olhando para ele, eu posso entender o que é ser homem, mulher, claro, segundo o coração de Deus. Então vamos logo para o nosso texto de hoje. O título da nossa reflexão é A Vocação de Davi. O texto se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, versículos de 1 até 13. Escutemos. Havia Davi passado um pouco adiante do cume, quando Siba, a unção de Davi. Yahvé disse a Samuel: até quando continuarás lamentando Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche de azeite o teu chifre e vai. Eu te envio à casa de Jessé, o belemita, porque vi entre os seus filhos o rei que eu quero. Samuel disse: como poderei eu ir lá? Saul o saberá e me matará. Mas Yahvé replicou: levarás contigo uma ovelha e dirás: vim para sacrificar a Yahvé. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu mesmo te mostrarei o que deverás fazer. Tu ungirás para mim aquele que eu te disser. Samuel fez o que Yahvé ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e disseram: que tua vinda seja de paz. Samuel disse: paz sobre vós. E para sacrificar a Yahvé que eu vim. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Ele purificou Jessé e seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Logo que chegaram, quando Samuel viu Eliabe, disse consigo: certamente Yahvé tem o seu ungido perante ele. Mas Yahvé disse a Samuel: não te impressione a sua aparência, nem a sua elevada estatura. Eu o rejeitei. Não se trata daquilo que veem os homens, pois eles veem apenas com os olhos, mas Yahvé olha o coração. Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: também não foi este que Yahvé escolheu. Jessé fez passar Sama, mas Samuel disse: também este não foi o que Yahvé escolheu. Jessé fez assim passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Mas Samuel declarou: a nenhum destes Yahvé escolheu. Ele perguntou a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: falta ainda o menor,
que está tomando conta do rebanho. Então Samuel disse a Jessé: manda procurá-lo, porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belo semblante e admirável presença. E Yahvé disse: levanta-te e unge-o, é ele. Samuel apanhou o vaso de azeite e ungiu-o na presença dos seus irmãos. O espírito de Yahvé precipitou-se sobre Davi, e a partir desse dia e também depois. Quanto a Samuel, ele se pôs a caminho e partiu para Ramá. Bom, o texto começa com Yahvé falando a Samuel. Até quando continuarás lamentando Saul? O profeta continua chorando, pensando no rei Saul, lamentando, se angustiando, chorando. O profeta não deveria chorar, no sentido de que ele já sabia que Deus tinha rejeitado o rei. Sabia que o rei tinha pecado. Então, vamos virar a página, começar uma outra história. Mas mesmo assim, aqui nós encontramos o profeta que continua chorando, lamentando aquilo que aconteceu a Saul. E Deus se dirige ao profeta com a pergunta que nós ouvimos, que é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que, para falar a verdade, não espera uma resposta. Até quando continuarás lamentando Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Ele não está esperando uma resposta, Deus. Está dizendo o quê? Chega de chorar. Pare de chorar. E logo depois, Deus entrega ao profeta mais uma missão. Enche de azeite o seu chifre e vai. Eu te envio. Eu te envio à casa de Jessé, o belemita, porque vi entre os seus filhos o rei que eu quero. Então, é mais uma missão. Aqui nós encontramos a palavra quero, o rei que eu quero. Na verdade, a palavra mais correta na tradução seria a palavra vi, o rei que eu já vi. Então, Deus já viu um novo rei. Eu te envio, porque eu já vi entre os seus filhos o rei que eu vi, que eu escolhi nesse sentido. E essa palavra, a palavra ver, é uma palavra, o verbo, ver, é um dos verbos principais nesse texto, que se encontra várias vezes, como nós veremos. Agora, é interessante que agora, o que o profeta faz? O profeta coloca logo uma objeção. Como poderei eu ir lá? Saul o saberá e me matará. Ele, até agora, nós vimos o profeta falando ao rei, falando firme, forte. Ele disse mesmo a verdade ao rei. Fez com que o rei reconhecesse o seu pecado. E quando o rei tentou agarrar o manto do profeta, ele mesmo ficou firme, dizendo: Deus já arrancou o reinado das suas mãos. Mesmo assim, lá o profeta foi firme. Mesmo assim, aqui o profeta parece estar com medo. Como poderei eu ir lá? Ou seja, já temos um rei, como é que eu posso ungir outro rei? Se o Saul o souber, ele me matará, ele vai me matar. Essa palavra é muito forte, quer dizer que ele está sentindo medo. Tem medo de ser morto.
É interessante porque é a primeira vez que o profeta Samuel coloca uma objeção a Deus. É a primeira vez que ele fala, tem certeza? Tenho mesmo que ir? Fica assim. E Yahvé, porém, replica logo, levarás contigo uma ovelha e dirás, vim para sacrificar. Até Deus explica ao profeta como enganar o rei. É engraçado porque foi por causa de um sacrifício que o rei pecou, e agora Deus fala, olha, é só dizer que vai sacrificar. Mais uma vez, por causa de um sacrifício, vai acontecer algo diferente, uma coisa nova. E Deus reitera a missão. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu mesmo. Prestem atenção aos pronomes. Eu mesmo te mostrarei o que deverás fazer. Tu ungirás para mim aquele que eu disser. Em hebraico, não é preciso colocar o pronome, ou seja, a forma verbal já deixa entender quem é o sujeito. Agora, aqui no texto nós encontramos o pronome várias vezes. Quer dizer o quê? Quer dizer que o texto, o próprio Deus falando, quer destacar, quer ressaltar que a iniciativa é iniciativa de Deus. Eu te mostrarei. Para mim, aquele que eu te disser. Eu. Então o texto destaca que a iniciativa é mesmo a iniciativa de Deus. Além disso, também o tempo do verbo é importante. Eu te mostrarei. Ou seja, Deus está entregando uma missão ao profeta. Ele mesmo tomou a iniciativa, Deus. Ele decidiu, ele entrega a missão. Ele disse ao profeta que tem que ungir outro rei, mas ele não disse quem é. Eu te mostrarei. Significa que, para cumprir a missão, o profeta terá que prestar atenção sempre à palavra de Deus. Se ele deixar de escutar a palavra de Deus, ele não vai poder cumprir a missão. Porque se eu falar para vocês, olha, vão para a catedral e chamem o bispo, por exemplo. Bom, vocês sabem o que fazer. Mas se eu falar, vão para a catedral e lá eu vou te mostrar quem vocês têm que chamar e trazer, bom, vocês não sabem o que fazer. Podem ir para lá, mas tem que ficar esperando a minha palavra, porque vocês não sabem quem trazer. Então, Deus é interessante aqui porque entrega uma missão, mas ele não explica tudo. Não explica tudo. É sempre assim, quando Deus entrega uma missão, ele só mostra o primeiro passo. Mas o que é que você vai encontrar depois? O que é que eu tenho mesmo que fazer? Onde é que eu estarei? Não sei. Não sei. Então, o Samuel terá que prestar atenção à palavra de Deus. Se ele deixar de escutar a palavra de Deus, ele vai se perder. É aquilo que acontece conosco também. É aquilo que aconteceu também ao sacerdote Eli, que nós vimos ontem. O sacerdote Eli deixou de escutar a palavra de Deus, que estava chamando a atenção dele, para ele cuidar dos filhos dele. Ele deixou de escutar a palavra de Deus e ele acabou ficando deitado, sem conseguir enxergar, quase que cego. Porque o chamado pode cumprir a sua missão só continuando a escutar aquele que o chamou, Deus. Se deixar de escutar a palavra de Deus, ele acaba não sabendo o que fazer. É aquilo que aconteceu ao sacerdote Eli e acontece aqui ao profeta Samuel. Agora começa a segunda parte do texto. A primeira parte foi uma introdução. Agora Samuel fez o que Yahvé ordenou. Então, o texto adianta logo que ele cumpriu a missão. Mas como é que ele cumpriu a missão? Ele chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo. Por que tremendo? Porque eles já sabiam da ruptura entre o profeta e o rei. Agora, o profeta está chegando, o que é que ele está querendo?
então pergunta, que a tua vinda seja de paz. Ou seja, está trazendo a paz ou confusão? Se o rei souber que o profeta está aqui, o que é que ele pode pensar? Então, é por isso que os anciãos estão tremendo. O profeta está com medo. Se o rei souber, me matará. Eles estão tremendo, estão também com medo. Samuel disfarça, disse, paz sobre vós. É para sacrificar a Yahvé que eu vim. Então, assim como o próprio Deus tinha falado a ele está enganando os anciãos. Estou aqui só para fazer um sacrifício. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E aqui, gostaria também de destacar que nós vimos várias missões de Samuel. A primeira vez, ele recebeu uma visão. Deus lhe disse, fale ao sacerdote Eli. Diga que eu vou destruir a sua casa. A segunda vez, a segunda missão que Samuel recebeu foi a missão de ungir o rei. Mas ele próprio, Samuel, se sentiu rejeitado. E agora mais uma missão de ungir outro rei. Quero dizer, todas as missões que Samuel recebeu foram desagradáveis. A missão que Deus deu a Samuel não foi fácil. Não é algo que ele queria fazer. Ele não queria de jeito nenhum cumprir essa missão. Imaginem a primeira vez, o pequeno Samuel, na casa do sacerdote Eli. Eli que o tinha acolhido na sua casa, cuidando dele. E ele teve que dizer ao sacerdote, o quê? Deus vai destruir a tua casa. Foi difícil para ele. E a segunda vez, ele era juiz em Israel. E o povo chegou dizendo, nós não queremos mais um juiz, nós queremos um rei. E ele se sentiu rejeitado. Mesmo assim, Deus falou, olha, estão rejeitando a mim, não a ti. Então, pode ungir um rei. Ele fez missão desagradável. E agora, mais uma vez, desagradável foi também a missão que nós ouvimos ontem, quando ele foi até Saul dizendo, cumpriste a missão, a ordem de Deus? E Saul disse que sim, mas nós sabemos que não. E o próprio Samuel teve que abrir os olhos de Saul para que ele reconhecesse o pecado. E não foi fácil, porque no final o rei ficou com raiva. E aqui, mais uma vez, uma missão difícil, desagradável. Quando Deus entrega uma missão, a missão não é agradável. Não é sempre agradável. Assim, desta vez foi bem complicado. E podemos, além disso, podemos acrescentar mais uma coisa. Nessa altura, Samuel já não era mais jovem. Já não era mais jovem. Você se lembra quando ontem ouvimos que o povo quis um rei? O que é que o povo disse? Samuel envelheceu, escolheu os seus filhos como juízes, mas os seus filhos não caminharam, como Samuel. Então, o povo quis um rei. Mas o texto fala que o Samuel envelheceu. Então, já não era mais novo. Então, Deus entrega mais uma missão a um profeta já idoso, uma missão desagradável. Não foi fácil para ele. E agora ele encontra a família de Jessé. Logo que chegaram, quando Samuel viu Eliabe, disse consigo. Agora aqui é muito importante prestar atenção às palavras. Disse consigo, certamente Yahvé tem o seu ungido perante ele. O que é que Deus tinha falado? Eu te envio à casa de Jessé. Eu mesmo te mostrarei o que deverás fazer. Tu ungirás para mim aquele que eu te disser.
Agora, o que acontece quando ele encontra Samuel, encontra a família de Jessé, encontra o primeiro filho, o texto fala, ele viu e disse consigo. Deus tinha falado, aquele que eu te mostrarei, eu te disser, ele, Samuel, vendo Eliabe, disse consigo. O que é disse consigo? Consigo mesmo. Ou seja, ele não esperou a palavra de Deus. Ele mesmo pensou, com certeza ele. Inclusive, o texto fala mesmo, certamente. Ele viu, mas certamente ele, com certeza, disse consigo. Então, não escutou a voz de Deus, não esperou aquele que Deus ia mostrar, e com certeza ele já sabia. Por que ele fez isso? Porque ele estava com medo. E quando você está com medo, o que é que você quer fazer? Sair logo daquela situação. Tinha pressa de voltar para casa. O primeiro que ele encontrou disse, olha, parece que seja ele. Beleza, vamos logo ungir esse cara e vou logo para a minha casa. A pressa atrapalha. O medo e a pressa atrapalham tudo. Quase que ele falha a missão. Quase que ele está falhando a missão. Além disso, por que ele pensou que o primeiro fosse aquele que Deus tinha escolhido? Pela aparência. Deus fala, não te impressione a sua aparência e nem a sua elevada estatura. Ou seja, esse homem, esse Eliabe, o filho mais velho, eu imagino, era um grandão. Ele era o homem perfeito para conduzir o exército. Imagine como é que você pode escolher um rei baixinho. Tem que ser um homem forte, valente, grande, que todo mundo pode ver, que pode liderar o exército. Então, ele estava pensando, o profeta Samuel estava pensando conforme os critérios humanos, aparência. Mas não só isso. Não só isso. Tem mais uma coisa importante que vocês não sabem, porque nós não falamos ontem, mas se nós voltarmos para trás um pouquinho, quando foi escolhido Saul, no começo do capítulo 9, eu vou ler. Versículo 1. Havia um homem de Benjamim, que se chamava Cis. Versículo 2. Tinha ele um filho, chamado Saul, um belo jovem. Nenhum outro havia entre os israelitas mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele ultrapassava todo o povo. Dos ombros para cima, ele ultrapassava todo o povo. Agora, será que, encontrando Eliabe, Samuel ainda estava pensando em Saul? Porque ele ficou impressionado pela estatura dele. O texto começa dizendo o quê? Que ele estava lamentando, chorando, pensando em Saul. Samuel, apesar de tudo, amava o rei Saul. Estava chorando por ele, ainda pensava nele. E agora, tendo que escolher um rei, ele continua pensando em Saul. Com certeza, esse homem alto, impressionante, será ele o rei. Mas na cabeça do profeta ainda está o Saul. Ou seja, ele está apegado ao seu passado. Não consegue se desprender daquilo que ele já vivenciou. E aqui Deus teve que intervir para que o profeta não falhasse a missão. E Deus disse: não te impressione a sua aparência, nem a sua elevada estatura. Ele é parecido com Saul, não é? Bom, mas eu não estou escolhendo ele.
E Deus fala, não se trata daquilo que veem os homens, pois eles veem apenas com os olhos, mas Yahvé olha o coração. Essa expressão, Deus olha o coração, pode ser traduzida de duas formas. Deus olha o coração ou Deus olha com o coração. Então, Deus está falando o quê? Que nós, quando olhamos para os outros, nós olhamos a aparência. O que mais chama a atenção? A roupa, a cara, como é que ele é, a estatura. Nós olhamos para a aparência, mesmo porque todo mundo gosta de aparecer. Não é assim? Ainda mais hoje, que nós podemos postar fotos. Eu gosto de fazer uma pose, tirar uma foto, vou aparecer logo. Então, eu mostro aos outros a minha aparência, e os outros olham para a aparência. E nós podemos ficar presos num jogo de espelhos, né? Escravos dos olhares alheios. Então é muito perigoso esse jogo. Então os homens olham na aparência. Então o profeta ficou logo pensando, bom, esse homem é ele que vai ser o rei. Mas Deus olha o coração. Ou seja, Deus não olha só a aparência, ele olha para dentro, para o coração. E o que é o coração? Na Bíblia, o coração é o lugar onde surgem, nascem os sentimentos e os pensamentos. O que é que você pensa? Quando eu olho para os outros, o que é que eu olho? Eu fico olhando para a aparência? Ou eu consigo olhar o coração? E o que é que eu mostro aos outros? Como é que eu quero ser visto? Como é que eu quero ser visto? Infelizmente, há pessoas que são tão carentes de carinho que para conseguir um pouco de atenção, querem chamar a atenção usando uma roupa que é só para chamar a atenção. Só que o olho, o olhar fica na aparência. E se você chamar a atenção para a sua aparência, depois não fique triste se as pessoas não conseguem olhar para o seu coração. Há pessoas que aproveitam os outros, até que eu gosto. Você não percebe o sofrimento, o pensamento, a tristeza dele, dela, porque você se acostumou a olhar para a aparência e você se acostumou a mostrar a aparência. Deus olha o coração, ou seja, o que é que você pensa, o que é que você está sentindo. Mas a expressão do texto pode ser traduzida de uma outra forma também. Deus olha com o coração. O que é olhar com o coração? É olhar com amor. Se você olhar com amor, você enxerga a realidade de uma forma diferente. De uma forma diferente. Assim Deus olha para nós. Então, o profeta não respondeu a Deus. Só que o profeta, quando Deus agora interveio, o profeta percebeu que estava falhando. Agora sim, tenho que esperar pela palavra de Deus. Não vou escolher o homem errado. Vou esperar. Só que o que acontece? Acontece uma coisa muito, muito engraçada. Que agora Jessé chama mais um filho, Abinadab.
o fez passar diante de Samuel, que disse: também não foi este que Yahvé escolheu. Agora o profeta sabe, é só esperar pela palavra de Deus. Deus não fala nada, então ele não é o cara escolhido. Bom, não é ele. Só que Jessé tinha 7 filhos. Bom, o primeiro já sabemos não é, o segundo não é, o terceiro não é, o quarto, o quinto. Acabaram os filhos. E agora? Deus não falou nada, alguma coisa não deu certo, alguma coisa não está certo, né? Mesmo porque, olha, imagine esse homem, esse profeta, que estava com medo, com pressa de voltar para casa. Se passaram 7 filhos, não encontrou o homem que Deus tinha escolhido, e agora? Eu não sei se estou certo, mas eu imagino, eu percebo, nesse texto, o desespero desse profeta. E agora o que eu faço? O que eu faria? Então, até agora ele disse, e nesse ponto ele fala, o texto fala que ele perguntou. Outra palavra, não é mais ele disse, ele perguntou: acabaram os teus filhos? Olha, eu não sei se está certo, mas eu imagino, eu gosto de pensar que ele está chutando uma pergunta. Já tinha 7 filhos, quantos filhos poderia ter esse homem? Além disso, ele tinha pedido no começo que Jessé trouxesse todos os filhos. Então, ele deve ter trazido todos os filhos. São 7 filhos. Será que tem mais um? Então, ele está chutando no desespero mais uma pergunta. Acabaram os teus filhos? Ele respondeu: falta ainda um menor. Pum! É aí que Samuel começa a se animar, que está tomando conta do rebanho. Mas por que ele se animou nessa hora? Porque, meu Deus, com certeza, Samuel, nesse momento, se lembrou de que ele também era pequeno quando foi chamado. Como é que ele pode ter se esquecido que Deus chama os pequeninos? Ele tinha se esquecido. Quando ele foi escolhido, ele era uma criança. Então, quando Jessé fala, falta o menor, pronto, agora eu entendi tudo. Agora se abre os meus olhos. Com certeza é ele. Manda logo chamar. E Jessé foi chamar o pequeno. O pequeno Davi, que estava cuidando do rebanho. Jessé mandou chamá-lo. Agora, nós não sabemos ainda o nome. O texto fala a apresentação. Era ruivo. Bom, primeiro o menor. Menor no sentido da idade e também no sentido da pequenez. Pequeno mesmo. Ruivo. Agora, não sei bem aqui, mas na Itália, parece aqui também. Ruivo é uma cor que traz azar. Pelo menos eu ouvi falar. Na Itália, sim, também. Ruivo. Pequeno, insignificante. Tanto é que o pai nem tinha chamado o pequeno. Azarado. De belo semblante. Olha, alguém poderia estranhar, mas como assim? Nós acabamos de ler que Deus não olha para a aparência e agora fala que ele é de belo semblante. Sim, porque se você olhar com o coração, você consegue enxergar a beleza lá onde outros não enxergam. Então, aos olhos dos irmãos, do pai, Davi é nada, insignificante, mas aos olhos de Deus, que olha com o coração, ele era de belo semblante. E agora, logo, Yahvé disse: levanta-te, unge-o. Está vendo o que acontece quando você está com pressa? Estraga tudo. Tem que ter tempo, paciência, espera a hora certa. Na hora certa, Deus fala. Levanta-te, unge-o. É Ele.
Samuel apanhou o vaso de azeite, ungiu na presença dos seus irmãos. O Espírito de Yahvé precipitou-se na hora, logo, sobre Davi. E nós descobrimos agora o nome dele. A gente não sabia até esse ponto. Davi, que quer dizer amado. Amado. Inclusive, é o meu nome. É o meu nome. Eu sempre pensei que os meus pais, quando escolheram o meu nome, me deram um recado. Você será muito amado. Pense em Davi. Amado por Deus. E agora, pronto. Samuel se pôs a caminho e partiu para Ramá. Agora cumpriu a missão. Agora, nós vemos o texto, nos detalhes, nos pormenores, vamos destacar alguns pontos. Lá onde tem meditação. Primeiro ponto, eu gostaria de refletir um pouco mais sobre o profeta Samuel. Porque ele sempre foi fiel a Deus. Mas desta vez nós vimos que ele estava colocando uma objeção e estava até falhando a missão, escolhendo a pessoa errada. E ele já era velho. O que significa? Significa que a vida toda é um caminho de fé. E a gente sempre tem que confiar em Deus. Se você confiou em Deus, muitas vezes, continue confiando. Porque pode falhar. Até o próprio profeta Samuel, que já tinha confiado em Deus muitas vezes, agora estava falhando. Samuel, afinal de contas, não era um homem perfeito. Não era um homem perfeito, como nós. Mas ele precisava confiar em Deus. Por que ele estava falhando? Já falamos. Porque ele estava preso no seu passado. Ele continuava pensando no rei Saul. Ele não conseguia tirar da sua cabeça o rei Saul. Ou seja, o profeta Samuel não estava conseguindo acreditar que Deus sempre pode abrir novos caminhos. Deus sempre pode abrir novos caminhos. Mas ele continuava pensando no rei Saul, naquilo que tinha feito, no passado. Deus já está olhando para frente, escolhendo outro rei, mas ele não conseguia. Agora, a maioria de vocês são novos, não tem uma história de vida muito comprida, mas quem tem, é fácil a gente começar a pensar no passado, naquilo que a gente fez, naquilo que já aconteceu, e você ficar preso no seu passado. Não consegue imaginar coisas novas. Eu penso que acontece conosco também. Quantas vezes ficamos parados, pensando naquilo que já fizemos, incapazes de enxergar os novos caminhos que Deus está proporcionando para nós. Sempre pensando naquilo que já fizemos. Às vezes, iniciativas pastorais. Às vezes, relações. A gente fica preso no seu passado. Incapaz de enxergar os novos caminhos de Deus, incapaz de se deixar surpreender por Deus. Deus mostra um novo caminho, ele está com medo. Está com medo por quê? Porque imagina aquilo que poderia acontecer. Ou seja, o passado, a saudade, às vezes nos bloqueia, porque nos prende ao passado. Mas às vezes é o futuro também, um medo. O que poderá acontecer comigo? Então ele pensa, se eu ungir mais um rei, o que vai acontecer comigo? O que é que o rei Saul poderá dizer?
Não, às vezes acontece a mesma coisa conosco. Ficamos presos, bloqueados no passado e no futuro. E esquecemos de viver o presente, o hoje, que é o único tempo que nós temos. Porque o passado já era. E o futuro, quem sabe? Olha, eu estou aqui, mas não tenho certeza de que amanhã eu estarei aqui. Mas assim é a vida. O tempo que eu tenho é hoje. Se eu tenho que fazer alguma coisa hoje, é hoje que eu tenho que fazer. Se eu tenho que pedir perdão a alguém, é hoje que eu tenho que fazer. Se eu tenho que dizer a alguém, olha, eu te amo, porque faz tempo que eu não falo isso, é hoje que eu tenho que fazer. Porque amanhã, quem sabe? Não temos que desperdiçar o nosso tempo. Então, o que é que pode atrapalhar a nossa caminhada de fé? A saudade, o passado, o medo, o futuro, mas também a pressa. A pressa. É tudo no seu tempo, nós falamos. Samuel estava escolhendo a pessoa errada porque ele estava agindo com pressa. Com pressa. Às vezes a gente quer consertar tudo e acaba prejudicando as coisas, piorando as coisas. Né? Então. Agora, uma palavra sobre a atitude de Deus. Porque aqui Deus fez uma coisa. Aliás, fez duas coisas que são de ficar espantados. Bom, Saul fracassou. O que é que Deus fez? Escolheu outro rei. A gente pode pensar, bom, Deus fez aquilo que todos nós faríamos. Ele fracassou, o primeiro, então escolheu o segundo. Eu faria a mesma coisa. Imagino que vocês também fariam a mesma coisa. Na verdade, não. Nós não faríamos a mesma coisa. Por que não? Porque se nós pensarmos que Deus não queria um rei, foi o povo que insistiu para ter um rei. E querer um rei foi um pecado. Então, o que é que Deus e nós, com certeza, nós faríamos? O que é que Deus poderia ter feito? Deus poderia ter falado ao povo dizendo o seguinte, mais ou menos, eu imagino. Deus poderia ter falado, e aí? Eu não te avisei? Eu não te disse que o rei ia querer o poder, a riqueza, porque me rejeitaram? Chega de frescura, chega de caprichos. Eu sou o único rei. Deus não poderia ter falado assim? E nós não falaríamos assim? Olha, você quer ser coordenador da comunidade? Bom, vou deixar você. Depois você falha, bom, agora você sai e eu mesmo vou assumir. Nós faríamos assim? Deus, ao contrário, fez uma coisa extraordinária. O que é que ele fez? Deus aceitou escolher outro rei. Ou seja, Deus continuou acompanhando o povo pelo caminho que o próprio povo tinha escolhido. O caminho do reinado. E no mesmo tempo, Deus aproveitou até o pecado do povo para executar o seu plano. Ou seja, conduzir todas as nações à salvação. Eu não sei se vocês percebem a beleza dessa atitude de Deus. Deus não fala, olha, tu não prestas, deixa que eu faço. Não, Deus respeitou a liberdade do povo, continuou acompanhando o povo. Quer um rei? Tudo bem. Eu vou acompanhar você, vou escolher mais um rei. Ele aproveitou até o pecado do povo para executar o seu desígnio de salvação. Afinal das contas, Deus aqui fez aquilo que Jesus
fez na cruz. O que é que Jesus fez na cruz? Nós rejeitamos Jesus quando nós o crucificamos e ele aproveitou até o nosso pecado para nos amar, para dar a vida. Jesus na cruz aproveitou o nosso pecado para proporcionar a salvação. Ele usou o nosso pecado e o transformou em graça, em misericórdia. Isso é extraordinário. Então Deus não fez aquilo que nós faríamos, dizendo, olha, vocês quiseram o rei, não prestou, agora chega de rei, eu sou o rei e pronto. Não, vocês quiseram o rei, vocês são livres. Eu acompanho vocês no seu caminho. Ele aproveitou até o nosso pecado para dar a salvação. Ele escolheu outro rei. O extraordinário é o seguinte, é que o pecado não faz desistir de... Desculpem, o pecado não faz Deus desistir de nós. Só faz Deus mudar a execução do seu desígnio de salvação. Faz mudar a execução da salvação, mas ele não desiste de nós. Então, ele encontrou um jeito de acompanhar o povo. Para nós, tudo isso significa que na nossa vida, mesmo que tenha coisas que a gente sente vergonha delas, não tem nada na nossa vida, não tem nada que nós temos que jogar fora. Nada. Porque Deus aproveita qualquer coisa. Nosso pecado, nosso medo, nossas falhas, nosso erro, para proporcionar a salvação, o seu amor para conosco. A gente sempre sente a tentação de se esconder, de esquecer, fazer de conta que não aconteceu. Ao invés, nós deveríamos colocar a nossa vida do jeito que ela é, na frente dele, para que ele possa transformá-la com o seu amor. E, enfim, mais uma palavra sobre a atitude de Deus, que aqui é extraordinária também, porque, mais uma vez, Deus nos surpreendeu, escolhendo um pequenino. Para a realização do seu desígnio, Deus escolhe aquele que nós não escolheríamos. Deus não escolheu um homem valente, um forte, um guerreiro para conduzir o exército. Deus escolheu o menor dos filhos de Jessé, ruivo, insignificante, até que traz azar. Uma pedra descartada. É assim o jeito de Deus. Nós escolhemos sempre os fortes, os poderosos, os valentes. Deus escolhe aqueles que nós excluímos. Por que isso? Para que isso? Porque a fortaleza de Deus é o amor. E o amor não se impõe com a força. Deus, com efeito, se apresenta, se aproxima de nós com humildade, com delicadeza, com discrição. É por isso que, para cuidar do seu povo, mais do que um homem valente, Deus precisa de um pastor que cuide do seu povo. Ele escolheu Davi. Então, um texto muito bonito, um texto que nós acabamos de levar em consideração, a história de Davi, mas que já nos leva a olhar para Jesus, o verdadeiro pastor dos homens. Como sempre, eu coloquei umas perguntas, se quiserem, uns textos. Agora prestem atenção, porque parece que no livrinho os trechos colocados sejam errados, Lá embaixo do livrinho, os trechos são os mesmos de ontem,
mas aqui são outros. Vamos deixar a slide assim, aqui, que vocês podem corrigir se quiserem. Umas perguntas, uns trechos, se quiserem, mas o que é mais importante é que vocês se tirem um tempo para rezar, ler o texto mais vezes, pensar, conversar com Deus e, no final, rezar com o Salmo 23, 22, que eu coloquei aqui. Então, aproveite nesse tempo de silêncio. Depois vai ter o lanche, como sempre, e às 11 horas, parece. 10h30 a gente se encontra na 11. 10h30 o lanche. Não. 10 o lanche? Vamos fazer assim, 10h15 um lanche, para ter um pouco mais de tempo, e depois a gente se encontra aqui às 10h30. Tá certo? Vamos concluir rezando juntos, para que Nossa Senhora nos ajude a acolher a palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Boa oração.